Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso bíblico online. Então vamos estar, como sempre, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos dirija em mais esta aula, que nós possamos compreender a palavra do Senhor e possamos todo dia pôr em prática o que ela diz. Quero desde já pedir desculpa aos nossos às pessoas que nos acompanham aqui no site e dizer que nós tivemos parado, já tem mais de um ano que não gravo aulas, devido ao problema que nós tivemos no website. Nós estávamos tentando arrumar o website, mas não foi possível. Então nós vamos estar colocando essas aulas agora diretamente no meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube é Alfredo Almeida. Você pode entrar lá e você pode subscribe, você pode dar um like lá, pode também fazer comentário e fazer perguntas. Então aquilo que a gente estaria fazendo no website, a gente vai estar fazendo no YouTube. Claro que de uma maneira não tão detalhado como seria no website, mas na maneira do possível nós vamos estar aí colocando os vídeos na medida do possível, né? Nós vamos estar aí colocando os vídeos no YouTube, no canal do YouTube, para que todos possam assistir, ok? Então nós vamos iniciar, nós vamos aqui hoje estar falando de um tema, será um vídeo mais curto, e nós vamos estar falando de um tema sobre o livro de Gênesis, no capítulo 6. Nós vamos estar colocando também nesses dias mais a respeito de temas, como as pessoas comentam, de aparentes contradições em textos bíblicos. Nós dizemos aparentes porque a contradição não existe. Se nós formos realmente estudar a fundo o texto, o contexto, a história, os modos de como foi escrito, muitas pessoas tentam colocar para o dia de hoje regras de gramática que não existiam na época que foi escrito as escrituras sagradas. Então elas não vão se encaixar, é maneira errada de usar as regras de interpretação, as regras de interpretação que nós chamamos de hermenêutica, né? E então as pessoas usam de maneira errada, tentando usar ferramentas erradas, ok? Então, nesse específico texto que nós vamos ler hoje, vamos estar falando sobre a questão dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Esse é um assunto bem comentado e também às vezes mal entendido devido a erro de interpretação e devido também a buscas para soluções fora do contexto bíblico. Vou ler o texto aqui e depois estarei comentando a respeito do mesmo. Então no capítulo 6 do livro de Gênesis diz assim, versículo 1: Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então, muito bem. Alguns comentam que esses filhos de Deus eram anjos. É fato que nas escrituras sagradas, algumas vezes os anjos também são chamados de filhos de Deus. Como por exemplo no livro de Jó, né, a palavra é a mesma no hebraico para os filhos de Deus, onde diz Benai Elohim, né? O Benai Elohim tanto é aqui neste texto aqui, Benai Elohim, como também no livro de Jó, Benai Elohim, que são os filhos de Deus como anjos lá no livro de Jó. Porém nós devemos estar atentos primeiro ao contexto imediato daquilo que está escrito. Isso é tão forte que uma das fontes onde foram buscar que esses filhos de Deus eram anjos é num livro apócrifo. Nós vamos comentar sobre livros apócrifos em outra aula, porque o assunto é um pouco comprido e um pouco complicado, né?
Mas no livro que eles buscam mais a questão dos anjos terem se deitado com as mulheres e assim terem nascido gigantes na terra, é o livro de Enoque, né, que não é considerado um livro canônico. Mesmo que há citação no Novo Testamento do livro, o livro inteiro não é inspirado. E aí surge o debate se toda a escritura é inspirada, tal, mas isso é um outro assunto que nós vamos estar falando aqui. O próprio Novo Testamento diz que toda a escritura é sagrada, ainda que outros, toda a escritura é inspirada, ainda que outros dizem que o texto diz que toda a escritura é inspirada. Mas o único que tem autoridade para isso é o próprio Cristo. E o próprio Cristo, quando ressuscitado, vinha falando de si mesmo para os dois discípulos de Emaús, começando da lei e os profetas de Moisés e passando por todas as escrituras, provando que as escrituras é a palavra de Deus, ok? Então, quanto ao texto aqui, o que o texto diz? Que os homens começaram a se multiplicar e viram que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Quem eram os filhos de Deus e quem eram as filhas dos homens? Santo Agostinho coloca no livro A Cidade de Deus a descendência dos filhos da cidade de Deus e a cidade dos homens, a cidade terrestre, né? E nós vemos ali claramente ele dando, desde Gênesis a Apocalipse, ele dando ali um paralelo, né? Olha só como agem os filhos de Deus, como foram escolhidos e como foram as coisas, e aqui como agem os filhos dos homens. Não somente biblicamente, mas ele também dá um paralelo na história paralela de outros povos que já existiam. Quais eram os povos que estavam sendo formados na época de Abraão, quais os povos que estavam sendo formados na época quais as nações estavam sendo formadas na época do exílio babilônico, enfim, tudo mais. Então ele vai colocando esta diferença entre os homens de Deus e os homens da terra. Nós vemos aqui os filhos de Deus, comparando-se com a Bíblia, são os descendentes de Sete. Esses são os filhos de Deus, descendentes de Sete. E Santo Agostinho até coloca nas genealogias de onde vai sair o Cristo, de onde vai sair o Messias, né? E os filhos de Caim eram os filhos dos homens. Então as filhas dos homens, as filhas que nasceram da descendência de Caim, eram chamadas de filhas dos homens. E os descendentes de Sete eram chamados de filhos de Deus. Quanto ao que dizem sobre os gigantes na terra, que nasceram porque os anjos se deitaram com as mulheres, o próprio texto aqui diz, no versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Então já haviam gigantes na terra. Não foi porque os anjos se deitaram com as mulheres que os gigantes começaram a nascer. Já havia antes e depois também, continuou havendo. Sobre os gigantes na terra, o próprio Santo Agostinho diz que encontrou uma caveira e um crânio, onde havia um dente no crânio que era muito grande, daí para se fazer sem dentes. Mas isso é uma outra história que a gente pode comentar em outra aula. Então não foi porque os anjos se deitaram com a mulher que nasceram gigantes, já existiam, o texto diz isso. E no versículo 3, como o próprio texto dá referência que não está falando a anjos, o Senhor diz assim: então disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Então está falando de homens, ok? Que se deitaram, filhos de Deus, porém homens que se deitaram com as filhas dos homens. E Deus diz, não permanecerá mais o meu espírito com os filhos dos homens, porque estes são mortais. E a vida do homem serão 120 anos. Claro que alguns vão tentar achar algum erro e alguma discordância na Bíblia, dizendo que mesmo depois do dilúvio, houve pessoas que viveram mais de 120 anos. Mas aqui Deus está falando que a vida do homem seria 120 anos desta data até o dilúvio, porque foram 120 anos que Noé passou construindo a arca até que o dilúvio veio. Então Deus falou assim, em 120 anos eu vou destruir a humanidade. A vida do homem aqui vai ser 120 anos. E só se salvou Noé. No decorrer aqui do mesmo capítulo e capítulos seguintes, nós vamos ver Deus falando para Noé e falando tudo a respeito disso, do dilúvio, enfim, das outras coisas. Então, só para ficar claro, essa questão do livro de Enoque, o próprio contexto aqui rebate porque Deus está falando dos homens. Meu espírito não estará sempre com o homem porque vocês são homens, vocês são mortais, né? Se fosse anjos, Deus estaria dizendo, olha, eu vou fazer isso com os anjos, eu vou fazer aquilo com os anjos porque eles fizeram isso
com as mulheres. Claro que alguns tentam puxar alguns textos dizendo, como diz no Novo Testamento, que alguns anjos não guardaram a sua posição e estão presos em cadeias. Porém, não está dizendo disso daqui, isso é um outro assunto, está falando de outra coisa que nós não temos referentes para falar, mas com certeza não é a respeito desse texto que os anjos se deitaram com as mulheres. O próprio Senhor Jesus diz que na ressurreição nós seremos como anjos. Quando perguntaram para ele se na ressurreição quem possuiria a mulher daquele homem que morreu e o seu irmão possuiu a sua esposa, e depois o outro e o outro e o outro. Quem seria o esposo dela na eternidade? Então Jesus responde, olha, na eternidade eles nem se casam e nem se dão em casamento, mas serão todos como anjos. Então o propósito de anjo não é para se multiplicar. Ao homem, aqui mesmo no livro de Gênesis, Deus diz, olha, crescei e multiplicai. Não existe nenhuma referência na Bíblia onde Deus diz para os anjos crescer e multiplicai. Esta ideia de multiplicação de anjos é uma ideia pagã que existia até no Novo Testamento. Ainda existia uma ideia que tem origem de paganismo, de gnosticismo misturado com outras seitas pagãs, onde dizem que Deus criou o primeiro anjo, esse anjo criou outro e outro e outro, e o último anjo criou a terra, criou as coisas que aqui existem. Isso é uma teoria pagã e não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a revelação divina, ok? Então, para nós ficarmos certificados de que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, assim como hoje nós somos chamados os filhos de Deus. O próprio Senhor Jesus diz assim, mas todo aquele que o recebeu, como diz o apóstolo João, né, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que? Filhos de Deus. Né? Todos nós que recebemos a Jesus, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, filhos por adoção, através do sacrifício de Cristo. Então é por Cristo que nós nos tornamos co-herdeiros e filhos de Deus. Ok? Então, só para ficar bem claro, essa questão de nós eliminarmos a dúvida que fica de quem eram os filhos de Deus. Não eram anjos, eram homens descendentes de Sete, e mesmo que na Bíblia algumas vezes anjos também são chamados de Benai Elohim, filhos de Deus, o contexto não nos permite fazer esta junção, e nós não podemos buscar, logicamente, em livros apócrifos, em livros que não são considerados canônicos, ok? Então, por hoje é só. Você pode entrar lá no meu canal, Alfredo Almeida, e dar um clique lá, dar um joinha, e também fazer comentário e subscribe lá, e a gente estará procurando gravar pelo menos um vídeo por semana, se assim Deus nos permitir, ok? Então que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus, até a próxima.